Vamos orar mais uma vez, gente? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Pai, a revelação do Teu Espírito, ao abrir da Tua palavra, Pai. Nós precisamos da Tua ação, Pai, no falar e no ouvir. E nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Cacá estava falando aqui na frente sobre a vocação da nossa comunidade. E talvez não seja muito conhecido no meio de vocês, mas a nossa comunidade ela é conhecida por pregar a palavra. E esses questionamentos que estão surgindo entre vocês, eu e minha esposa, a gente faz parte da diaconia, e esse ano que se iniciou, tem bastante casais de diáconos novos. E numa das reuniões que a gente teve uma certa manifestação dizendo que a nossa comunidade não ora, que a nossa comunidade não faz isso, que a nossa comunidade não faz mais aquilo. E eu gostaria assim que a nossa comunidade continuasse sendo a comunidade da palavra. E qualquer coisa que a gente sinta necessidade, gente, nós somos o corpo. É a gente que vai ter que fazer, a gente que tem que se levantar e fazer. Se algum sente necessidade, como o Cacá falou, de a gente ser conhecido pela alegria, a alegria da vida de Cristo, é a gente que tem que manifestar, isso não vai vir de cima. A gente que tem que ver a necessidade da igreja, a gente tem que ver a necessidade da igreja e entrar na brecha, e fazer aquilo que a gente vê que está faltando ser feito. Amém? Vamos abrir lá em 1 João. 1 João não é o Evangelho de João. 1 João está lá atrás, lá no final da Bíblia, de trás para frente. Terceiro, 1 João, Apocalipse, antes de Apocalipse. 1 João 2, 15 a 17. Os jovens, não só os jovens, mas os adolescentes, os jovens e até os adultos, eu acho que eles vivem hoje a pior fase da história, no sentido de ser tão bombardeado pelo mundo, com tanta coisa que o mundo tem para oferecer, com tanta coisa que o mundo tem para exigir, trazer como necessidade básica para você ter, para você ser, para você conquistar. Então eu vejo assim, o jovem hoje, e pela facilidade e rapidez da mídia, todas essas necessidades, entre aspas, elas chegam até vocês muito rápido. Então, cada dia é uma coisa nova que você tem que ter, cada dia é uma coisa nova que você tem que alcançar, cada dia é um produto que você tem necessidade de ter. Eu não estou dizendo que vocês não tenham que ter, mas é como se fosse sem eu ter, se eu não tiver aquilo, eu vou estar fora do grupo, se eu não tiver aquilo, eu vou me sentir mal, e isso o mundo vai trazendo para a gente, vai impondo para a gente, e a gente vai ficando sufocado, porque muitas vezes a gente não pode ter. E é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que eu consiga transmitir aquilo que eu tenho na minha cabeça, aquilo que eu tenho no meu coração, porque às vezes a gente fica meio ansioso, meio nervoso e acaba Obrigado. A gente acaba não transmitindo aquilo que a gente quer transmitir.
Mas toda hora você fala para mim que eu estou ouvindo do mesmo jeito. Então vamos lá. Primeira. Vixe. O Léo. 1 João 2, de 15 a 17. Antes de ler o texto, existe uma poesia de Vicente de Carvalho, que eu vou ver se eu consigo lembrar mais ou menos como é que ela termina. Fala de felicidade, e tem a ver mais ou menos isso que eu acabei de falar na introdução. Diz mais ou menos assim, a felicidade, o poema termina assim, falando sobre felicidade. A felicidade, ela existe, mas nós... deixa eu tentar lembrar. A felicidade existe, se alguém souber, me ajuda, mas nós nunca alcançamos, porque nós sempre a pomos aonde nós não estamos. É mais ou menos assim. Então, o que você sabe, Bernardo, não? A felicidade, ela existe, mas nós nunca alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. É mais ou menos isso. Então, o que quer dizer isso? Nesse mundo que está por aí, eu vou ser feliz o dia que eu passar no vestibular. Eu vou ser feliz o dia que eu arrumar um namorado, uma namorada. Eu vou ser feliz o dia que eu comprar meu primeiro carro. Então a gente fica colocando a nossa felicidade ali na frente, não no presente, sempre no futuro. E a gente não vive o futuro, a gente vive o presente. Então a gente está sempre postergando a nossa felicidade. A minha, sou mais velho que vocês, eu fico colocando assim, me policiando para não, mas o dia que eu me aposentar. Eu já estou pensando nisso. Então, a gente não pode viver nessa pressão, senão a gente não vai ser feliz nunca. O dia que eu me aposentar, eu já vou estar mais velho, aí eu estou perdendo, não. E o que o Senhor tem me levado a viver, até numa reunião eu estava falando esses dias, sou eu que corto a grama da minha casa. E depois que eu corto a grama da minha casa, eu olho e falo, gente, não é possível que eu fiz isso. Eu não sou profissional, é a grama mais bonita do condomínio onde eu moro. Então eu tenho aprendido a me contentar com o que eu tenho e da maneira que eu tenho. A grama do meu vizinho não é mais bonita que a minha, modéstia à parte. Eu faço um serviço top e não cobro muito caro. Se vocês quiserem, depois vocês falam comigo. Eu tenho aquela máquina assim, eu tenho a máquina de cordãozinho, fica top mesmo. Mas então é isso, a felicidade, gente, é o contentamento. E se a gente não estiver contente com aquilo que a gente tem, a gente não vai ser feliz nunca. Então, olha para o teu namorado, olha para o teu namorado, olha para aquele namorado que você não tem, para aquele namorado que você não tem, e fala assim, Senhor, põe alegria no meu coração com aquilo que eu tenho hoje. Senão, a gente vai estar perdendo o nosso tempo. Vamos lá então agora sim, 1 João 2, 15 a 17. João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu não estou marcando o tempo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Só para vocês se familiarizarem com o contexto desse texto, os estudiosos dizem que João, ele tenha escrito essa carta. Essa carta ela não é endereçada para ninguém especificamente, como Paulo fazia muito aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses. Essa carta de João ela não tem um endereço a alguém, nem a uma comunidade. Mas os estudiosos, eles dizem que João escreveu essa carta nos últimos dias de vida. Então, provavelmente, como ele viveu em Éfeso nos últimos anos de vida, provavelmente essa era uma carta circular que circulou entre os irmãos. Então, só para identificar. E para quem, então, que ele escreveu essa carta? Nesse texto, a gente identifica 2 tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas? As que amam o mundo
E no final do texto, aquelas que fazem a vontade de Deus. Então nós identificamos aqui os que amam o mundo e os que fazem a vontade de Deus. Entre aspas, os que fazem a vontade de Deus é a partir de um novo coração. A partir do momento que o Evangelho fez uma obra na tua vida, que você pode fazer a vontade do Senhor, que a Bíblia vai dizer que não há um bom, nenhum sequer, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. Então, a partir do momento que o Senhor fez uma obra no meu coração, na minha vida, eu posso, então, fazer a vontade de Deus. Então, essa carta de João, ela é endereçada não para todo mundo. Ele não pegou essa carta e distribuiu para todo mundo lá em Éfeso, ou nos arredores de Éfeso, como dizem os historiadores. Mas foi para um grupo seleto de pessoas. Para quem? Para aqueles que já conheciam o Senhor e já tiveram a vida transformada. Por quê? Porque aquele que está no mundo, ele está no mundo. Não adianta eu falar para aquele que está no mundo, você não deve amar o mundo. Porque a única coisa que ele tem é o mundo. Eu e você que já tivemos uma experiência com o Senhor, nós não precisamos mais de viver na dependência de tudo que o mundo tem para oferecer, e eu vou tentar deixar isso mais claro lá para frente. Então, vamos lá. Primeiro, 2 tipos de pessoas, os que amam o mundo e os que não amam o mundo. 2, o mundo, o que é o mundo? O mundo aqui não é um estado territorial. Quem está aqui dentro está na igreja e quem está lá fora está no mundo. Não é isso que João está querendo dizer e não é isso que a palavra de Deus diz. Tá? O estar no mundo é diferente do estar em Cristo. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou no mundo, independente de onde eu esteja. Você pode estar aqui dentro hoje, mas você está no mundo. E eu posso estar lá fora no mundo, mas eu estou em Cristo. Eu não sou mais dependente, dominado por tudo que o mundo tem para oferecer, porque eu estou em Cristo. E aonde quer que eu esteja, eu estou em Cristo. E quem está no mundo, quem é do mundo, aonde quer que esteja é do mundo, inclusive aqui dentro da instituição do prédio, não igreja como corpo, mas da igreja desse templo. Certo? E por que o mundo ele influencia tanto o ser humano? Porque é o analgésico da alma. O homem, Deus quando fez o homem, ele não fez, eu já falei isso aqui uma outra vez, nós não fomos feitos para viver no mundo como o mundo está hoje. Deus ele fez o homem com uma estrutura física, psicológica, emocional, para estar lá no jardim e para todo dia estar conversando com Deus. Deus não nos fez para viver nessa loucura que é esse mundo hoje. Eu vejo minha filha de 16 anos, ela já está ficando estressada por causa do vestibular o ano que vem. E eu não pressiono, gente, eu não pressiono. Mas ela está numa determinação de passar, que estuda de manhã, à tarde tem contraturno, depois tem aula de redação, depois tem aula não sei o quê. Eu falo, gente, 16 anos numa escravidão dessa, é o mundo que exige. Se ela não for assim, vai ter 40 neguinhas na frente dela. Então ela tem que correr atrás do prejuízo. Isso é o que o mundo tem exigido de todo mundo. Certo? Então nós não fomos feitos para viver nesse sistema. Só que o pecado expulsou o homem desse paraíso que Deus fez para a gente. E vivendo nesse mundo que a gente está, nós só temos 2 alternativas. Ou nós temos a Cristo e não nos conformamos mais com esse mundo, ou a gente vai ter que ter uma dose diária de mundo para estar sustentando. Porque como que eu posso chegar para uma pessoa que é do mundo e falar assim, não ame o mundo, sem antes eu falar da cruz para ela? Aqui João está falando, não ameis o mundo, para aqueles que já foram convertidos. Ele está falando assim, gente, o Senhor ele já transportou vocês, ele já tirou vocês do império das trevas e já transportou para o Filho do seu amor. Vocês não precisam mais do mundo.
Isso aqui é uma advertência, isso aqui ele está, me fugiu a palavra, ele está exortando ao povo que é de Deus. Gente, está tendo muita doutrina aí falsa, está tendo muita gente aí que está dizendo que vocês precisam vir para a igreja para ganhar um carro novo. Traz o teu dízimo que Deus vai te prosperar. Vem para cá que nós vamos te curar. Vem para cá que teu casamento está ruim, teu casamento vai ser uma bênção. Vem para cá que teu filho está drogado e nós vamos orar, aquela oração forte, e teu filho vai... Isso é mundo, é trazer o mundo para dentro da igreja. E não é isso que o João está dizendo. O João está dizendo a vocês, já não pertencem mais a esse mundo. Porque para o mundo, não adianta ele falar assim, ele sair numa janela berrando assim, o mundo, não ameis o mundo. Porque quem está no mundo precisa do mundo. E o que nós temos que falar para o mundo é da cruz, senão não amem o mundo. Não adianta eu pegar uma pessoa e falar assim, você tem que parar de se drogar. Mas como? Nesse mundo absurdo, se eu não me drogar, eu me mato. Ou eu me drogo ou eu me mato. Então nós temos que falar para quem está no mundo da cruz. Você nasceu em pecado e em iniquidade te concebeu a tua mãe. O diagnóstico que você tem é pecado. E você está sendo dominado pelo pecado. E você precisa do mundo para você ter um analgésico para a dor que é a falta de Deus na sua vida. O que o pecado fez? Ele matou a comunhão que a gente tinha com Deus. A gente tinha comunhão, o homem tinha comunhão com Deus lá no jardim. O pecado não só tirou o homem do jardim, mas tirou o homem da comunhão com Deus. E sem a comunhão com Deus, é droga, é uma droga e precisa de droga. E essa droga vai ser qualquer coisa, cada um vai escolher a sua droga que te dá uma injeção de analgésico. Porque esse mundo é difícil. Eu fico imaginando assim, como seria da minha vida hoje sem o Senhor? Meu casamento já estaria para o saco faz tempo. E casamento não é fácil, é só o Senhor. Filho não é fácil, é só o Senhor. Quando eu olho para os meus filhos na fase de adolescência, e graças a Deus eles são uma benção, eles não são nenhuma aberração. Mas quando eu olho para o mundo, tudo que o mundo tem para oferecer, e vejo dois inocentezinhos saindo de casa e às vezes voltando à tarde, eu falo, Senhor, ou eu olho para a tua palavra que diz que meus filhos são a herança do Senhor, ou eu fico doidinho. Até hoje eles não andam de ônibus, porque eu tenho medo de soltar. Então essa é a preocupação que a gente tem com o filho. Ou eu olho para a palavra e falo, Senhor, eles são herança tua, eles vão ser discípulo teu, mesmo não vendo isso, mas eu creio na palavra pela fé que eles vão ser discípulos do Senhor, e um dia o Senhor vai fazer isso realidade, porque essa é a verdade da palavra, ainda que eu olhe para a circunstância e não vejo. Eu creio na palavra do Senhor. Isso é viver pela fé. Eu dei uma desviada aqui, vamos ver se eu consigo voltar no... E o que a religião tenta fazer? O que a religião, o que a gente vê? Quando eu falei que a nossa comunidade ela é conhecida pela palavra, a nossa comunidade ela fala que o fim teu tem que ser cruz. O fim do ser humano que nasceu em pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é pecador porque você comete pecado. Você é pecador porque você nasceu com uma natureza de pecado. Entenda isso. Sendo você bonzinho ou não, tendo você nascido aqui dentro dessa comunidade ou em outra denominação, se você não tiver um encontro com o Senhor, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, você está no engano. Você está no mundo. Ainda que o teu mundinho seja perfeitinho, ainda que você tenha o teu estudo, o teu trabalho, você seja um bom filho, você seja uma boa filha, você passe de ano, o teu diagnóstico é pecador. E para pecador é só a cruz. E essa obra Jesus já fez. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi levantado da terra na cruz, ele atraiu a todos. A todos, não deixa ninguém de fora. Então essa revelação de que Cristo já fez essa obra na vida de você, na tua vida, ela tem que ser revelada pelo Espírito. Primeiro, revelando
a natureza de pecado. Porque se você não tiver a revelação de pecado, você não vai querer cruz. O mundo ele não quer cruz. Por quê? Porque ele acha que ele não a pessoa ela não acha que ela é tão mal assim. Eu nasci dentro da igreja, eu cresci, eu nunca fiz nada de mal, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu nunca cheirei, eu nunca experimentei um baseado. Eu imaginava assim quando eu era mais jovem. Eu imaginava assim, Jesus veio para pecador. Eu sou pecador, mas eu não sou tão mal assim. A gente tem que pregar para aquele lá que faz aquilo, o cara bateu na mulher, o cara matou não sei quem. Então esse tem que ouvir. E ainda que eu ouvia que Cristo veio para salvar pecador, e que eu era pecador, eu continuava achando que não era para mim, que era para aquele que era pior que eu. E isso, gente, é uma coisa que vai anestesiando a gente. Quanta gente dentro da igreja aqui, nasceu na igreja, está aqui até hoje, e a culpa é de todo mundo. Errado é todo mundo, menos eu. Meu casamento está uma droga porque é a minha esposa que é culpada. Meu filho está assim é porque a culpa é do meu filho. Mas a gente não enxerga o nosso próprio erro, a gente não enxerga o nosso próprio umbigo. Então, se a Bíblia diz que eu estou atropelando tudo que eu ia falar. Se o Espírito não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito não te convencer do pecado, você vai sempre achar que você não é tão mal assim. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vamos lá em Romanos 5:12. Eu já falei, mas vamos lá que é bom a gente citar os textos. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode dizer assim, mas eu lembro quando eu era pequeno, eu queria alguma coisa, e minha mãe era sempre a pessoa mais fácil para eu pedir alguma coisa. E eu lembro quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, já tinha passado o Natal e eu queria porque queria uma bicicleta. E minha mãe falou, mas vou te dar uma bicicleta, esperar pelo menos o teu aniversário, que foi 28 de fevereiro, entre o Natal e meu aniversário não era um período muito longo. E eu comecei a ficar bravo, não, mas eu não pedi para nascer, eu quero a bicicleta, você me botou no mundo, eu quero a bicicleta, eu quero agora, eu não sei se alguém já fez isso, eu não pedi para nascer. Mas aqui, em Romanos 5:12, está dizendo, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, ainda que você diga, eu não pedi para nascer, você nasceu, e você nasceu em pecado, porque essa morte, esse pecado, ele foi transmitido para todo mundo. Eu já citei o texto, está lá em Salmos 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, gente, não tem escapatória. Ainda que você seja bonitinho, bonitinha, cheirosinho, cheirosinha, o diagnóstico que eu tenho para você, através da palavra de Deus, é que você tem uma natureza de pecado. Você tem alguma coisa dentro de você que você não sabe direito o que é, mas é pecado. E pecado mata. E pecado corrói você por dentro. E esse matar é separação de Deus. Porque você está vivinho aí, bonitinho, cheirosinho. Mas o pecado já te matou. Que a Bíblia vai dizer que o pecado ele faz separação de nós e o nosso Deus. Então o pecado ele traz a morte. Certo? Esse é o diagnóstico que a palavra de Deus nos diz. Mais uma coisa. Diante da mensagem de pecado, você pode ter duas situações. Você pode dizer, então, eu não sou tão mal assim, e está, então, se alimentando do mundo para poder viver, como eu falei. Você está lá batalhando, você está lá correndo que nem um doido, você está lá se alimentando do mundo para poder viver. E cada um vai ter
uma fraquezinha a mais para poder ter o combustível desse mundo. Uns são trabalho, se afundam no trabalho, outro é filho, idolatra o filho, outro idolatra a esposa, outra idolatra o sexo, outro vai na droga. Então, tudo isso o mundo vai te dar para você poder respirar, porque senão não vai. Então você pode, se deparando numa mensagem de pecado, eu não sou tão mal assim. A outra é, eu sou pecador. E isso, como eu disse, é só pela revelação do Espírito. É só o Espírito para convencer o homem do pecado. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não convencer, a gente vai estar sempre querendo remendar a nossa vida, vai estar sempre querendo, ou através da religião, ou através de alguma coisa, vai querer estar te colocando o ministério na mão, vai querer estar te falando que não, vem para cá, você dá o teu dízimo, você faz uma boa obra, você vai levar roupa para quem está precisando, comida para quem está precisando, sem falar da cruz, sem falar que você é pecador. Então, você pode ter esses dois diagnósticos. Eu não sou tão mal assim, ou pela revelação do Espírito, eu sou pecador. Humberto falou, acho que 2 domingos atrás, e eu achei muito interessante, eu também não vou lembrar exatamente como ele falou, mas ele falou mais ou menos assim, que o problema do ser humano sou eu, é o ego. E a solução é, não mais eu. É simples, mas é tão profundo. O problema sou eu, e a solução é não mais eu. Lá em Gálatas 20 vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é vida. E isso é vida que me faz não depender mais do mundo para viver. É essa a mensagem que João estava falando. Não ameis o mundo. Quando é o não mais eu, mas Cristo em mim, eu não preciso do mundo. E essa mensagem do João era para essas pessoas. Mas e para essas outras pessoas, então, que estão no mundo? Esse texto é o João 16:8, que diz, quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só para ficar anotado. Então o diagnóstico é pecado. Agora, se o diagnóstico for errado, se o diagnóstico for eu não sou tão mal assim, o diagnóstico ele vai te matar. O diagnóstico, aliás, já te matou. A Bíblia vai dizer assim, não sei onde que está o texto, se alguém lembrar, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Então o que crê tem a vida. O que não crê já está condenado, já está no mundo, já está morto no mundo, achando que está vivo. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele exclui aqui todos os caminhos. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. A verdade que ele diz é que você é pecador. E o caminho que ele se propõe é ele mesmo na cruz. Então, existe o diagnóstico de pecado, e existe a solução que é a cruz. Então não adianta eu falar para quem está no mundo, para não amar o mundo. Sem o convencimento do pecado, sem o diagnóstico de pecado, ninguém vai querer cruz. Eu tinha um amigo, o Brandão conheceu muito bem ele, o Davi. O Davi era muito amigo. Eu tinha uma turma na época de jovem, de faculdade, de balada, e a gente tinha uma turminha de 4 amigos. Gente, pensa num 4 amigo. Aquele amigo que é mais chegado que o irmão, aquele amigo que os 4 era... Tinha gente que iria entrar na nossa turma, de tão top que era a nossa turma. E o Davi era um deles. E o Davi, pensa num cara que gostava do mundo. Pensa num cara que era... A fraqueza dele era a mulher. Piscou para ele era com ele mesmo. E
E eu fui o primeiro da turma a me casar. E depois que eu me casei, naturalmente, a gente foi se distanciando um pouco desses amigos. E quando eu comecei a vir nessa igreja, e o Senhor fez uma obra na minha vida, naturalmente também foi se afastando mais. Isso estou falando, gente, de 20 anos atrás. Em 2001, nós saímos de Londrina. Vivemos 8 anos fora. 2009, quando eu retornei, eu estava aqui, não sei que rua, para cruzar Higienópolis, parei no sinaleiro ali na Caixa Econômica, encontrei o Davi. O Davi tinha casado, tinha se divorciado, estava com um filhinho, mesmo nome que o meu filho, André. E ele me viu, me chamou no carro, falou: ô, Valdir, tudo bem? Você retornou? Eu falei: retornamos. Ele falou: vamos marcar aí para a gente tomar um café, para a gente caminhar, conversar e tal. Eu falei: vamos, tal, rapidão. Ele me passou o cartão dele e tal. E daí nós combinamos de caminhar e fomos caminhar. Depois fomos tomar o café. E daí, Davi, como é que vai? Tudo bem? Ele falou: tudo bem. Quem joga bola, quem gosta de jogar bola, com certeza conheceu o Davi. Ele frequentava muito mais a chácara do que a comunidade. Então, vocês não conheceriam ele aqui da igreja, mas da chácara, jogando bola com certeza. Aí conversa bem, ele falou que tinha se divorciado, que tinha um filho e tal. E daí, o que mais? Tal? Ele falou: eu estou com problema de estômago, eu não sei se é gastrite, eu não sei se é úlcera, já faz 1 ano e meio que eu estou tratando e tomando os remedinhos e nada e tal. Eu falei: nossa, tal. Mas assim, foi uma conversa sem importância, o problema de estômago dele. Ele falou: minha barriga está um pouco inchada e tal. Tchau, cada um para sua casa. Fiquei mais um tempo sem vê-lo. Quando eu fiquei sabendo, o Davi estava internado e ia fazer uma cirurgia. Talvez 2 meses depois disso. E eu fui visitá-lo no HU. E o diagnóstico do Davi era câncer. Ele não tinha gastrite, ele tinha câncer. E ninguém sabia muito da gravidade do câncer. Eu acho que só a ex-esposa dele, que era médica. E eu acho que não passaram para ele a gravidade. E eu fui visitá-lo no dia que antecedia a cirurgia. Ele ia fazer cirurgia no dia seguinte de manhã. Eu conversei com ele no HU nesse dia. Eu já contei essa história no acampamento. Alguém já pode ter ouvido. E eu conversei com o Davi, e o Davi estava com um monte de ideias, fazendo as resoluções. Quando eu sair dessa, eu viajo demais no trabalho, eu vou estar mais perto do meu filho, eu vou ver se eu consigo reatar meu casamento com a minha ex-esposa, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Talvez um pouco assustado pela gravidade, que ele nem sabia exatamente o que era. Aí eu peguei e falei para o Davi: independente do que for, independente de como vai ser a tua cirurgia, hoje à noite, quando você for, antes de dormir, entrega a tua vida para o Senhor. Fala: Senhor, eu já ouvi muito a tua palavra, eu nunca tomei uma posição. Entrega a tua vida para o Senhor, Davi. Faz isso por você, independente do que vai ser, independente do teu filho, independente da tua esposa. Eu sei que o Davi ele foi para a cirurgia e nunca voltou. Qual foi o problema do Davi? Diagnóstico. Se há 2 anos atrás, aquela dorzinha do estômago dele tivesse sido diagnosticado: Davi, você tem câncer, ele teria tomado o remédio certo, que seria quimioterapia, radioterapia, e provavelmente o Davi estaria aqui no meio de nós hoje. Só que o Davi ele teve um diagnóstico errado. E, gente, diagnóstico de quem tem câncer, falar que é gastrite, mata. E diagnóstico de quem tem pecado, eu não sou tão mal assim, mata. Então, assim como Davi foi enganado por erro ou por displicência do médico, a gente não pode estar sendo enganado pela nossa natureza, gente. O nosso diagnóstico é pecado. E o que Jesus fez na cruz foi pagar a conta do teu pecado com o sangue dele. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus ele já fez isso por mim e por você.
E quando ele morreu, ele nos atraiu na morte dele. E nos fez morrer juntamente com ele. Então no sangue, ele perdoa os nossos pecados. E na cruz, morrendo na sua carne, tendo a sua carne partida, ele nos fez morrer juntamente com ele. Então, a natureza do pecado, ela foi extirpada na cruz. E o sangue nos perdoa do pecado. É simples. Basta a gente crer nisso. A obra de Cristo na cruz ela é tão simples. O Evangelho é tão simples. Jesus ele veio, cresceu, teve o ministério dele, morreu, nos fez morrer juntamente com ele e na ressurreição nos deu uma nova vida. O Evangelho é isso. A gente não precisa se aprofundar em nada mais. É só crer nessa obra. O teu diagnóstico é câncer. E na cruz a gente tem a cura. Na cruz a gente tem a nossa quimioterapia para o nosso pecado. E fora disso a gente não tem mais nada. Porque se tivesse outra coisa para falar para quem está no mundo que não fosse cruz, eu acho que seria ótimo. Mas até Jesus quis também. Ele falou, Pai, se possível, me tira dessa. Me tira dessa. Porque vai ser barra. Mas não tinha, gente. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então eu gostaria de falar para vocês, o diagnóstico de vocês é pecado, mas vem para cá, vamos orar, sabe? Não faz mais isso, não faz mais aquilo. Mas isso é um diagnóstico errado. E o remédio é errado. Então para a gente, o único remédio é cruz. É cruz, não tem outro. Isso Jesus já fez. Você não pediu para nascer, eu também não. Mas só que o remédio já foi dado. A gente podia ficar muito bravo se Deus falasse, nossa, Deus me colocou no mundo e me colocou com o pecado, caramba. Só que ele já deu o remédio. O SUS está aí, para todo mundo. Então já tem a satisfação da condenação do pecado já foi feita na cruz. Nós não precisamos nos preocupar com isso. E a partir disso, se a cruz não for o ponto de partida, a cruz e a vida de Cristo não for o ponto de partida para o teu relacionamento, para o teu estudo, para o teu trabalho, gente, é mundo, de novo. Então hoje, vocês sabem do diagnóstico e vocês sabem da cura. Então a partir de hoje, tudo que eu sou, tudo que eu faço, é a partir de Cristo. Hoje a gente estava com os noivos lá em cima, e a gente estava falando de linguagens do amor, é uma coisa muito interessante a gente saber no relacionamento. Existem as linguagens de amor. Algumas pessoas, a linguagem de amor dela é presente. Então, o Bernardo, vamos supor que a noiva dele gosta de ganhar presente. Então, a linguagem dela de amor é receber presente. Disse que mais ou menos isso. A outra pode ser tempo de qualidade. A minha linguagem de amor eu quero que o meu noivo esteja comigo o tempo todo. Então, no final, eu falei, gente, a gente não pode estar dependente dessas linguagens. Isso é importante que a gente saiba do nosso cônjuge. Mas a gente não pode estar dependente disso. A nossa dependência tem que ser assim. A minha identidade é filho amado de Deus. E a partir do momento que eu sei que eu sou amado de Deus, a minha dependência daquilo que o meu cônjuge vai fazer ou não, isso é secundário. É importante eu saber a linguagem do amor. Mas a linguagem de amor que eu tenho que conhecer é: o Senhor me ama, e Ele me deu o Filho dele, para morrer por mim, para morrer pelo mundo inteiro. Mas se o mundo inteiro acabasse e tivesse só eu, Ele teria enviado no mundo o Filho dele para mim ou para você. Essa obra Deus fez em Cristo. Ele deu o Filho unigênito para te salvar e para me salvar. Essa obra já foi feita. Isso é amor, gente. Isso é amor. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Que oração aí, gente? Como é que está de horário? Então, é na cruz
que o mundo deixa de ser o analgésico para a minha vida. É na cruz que eu perco essa minha natureza de necessidade, de carência. Cada um aqui tem uma carência, cada um aqui tem uma necessidade, e muitas vezes a gente busca em amizade. Eu contei uma coisa lá no fundo hoje, que eu nunca tinha falado em público assim. A gente traz na nossa história, a gente na nossa vida, muita coisa que a gente é por causa da criação que a gente teve, da vida que a gente teve. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. E quando minha mãe engravidou de mim, ela não me queria. Ela queria ter abortado. E ela não só quis me abortar, e não pôde, quando ela decidiu, a barriga já estava muito grande, ela não teve coragem. E quando eu nasci, até mais ou menos nos 12 anos de idade, eu ouvi minha mãe dizer isso. Eu queria te abortar, eu não te abortava porque eu não tinha dinheiro na época. E quando eu consegui o dinheiro, você já estava muito grande, eu não tive coragem. Então isso traz para a gente a rejeição congênita na barriga. E a rejeição depois de você ouvir, eu não te queria, eu não te queria, eu não te queria. Isso traz emoções, gente, isso traz carências, que isso vai trazer consequência para o resto da vida. Muita coisa que eu sou, muitas vezes, como eu ajo com os meus filhos e com a minha esposa, eu sei que é decorrente disso. É coisa que a gente tem que lutar todo dia, levar para a cruz todo dia. E como eu falei, dia 28 eu fiz aniversário, e uma coisa que eu fiquei sabendo pouco tempo atrás, o meu pai, no almoço de domingo, ele falou, Valdir, você sabe da história? Eu falei, que história? Quando você nasceu, meu tio tinha um hotel aqui em Londrina e meu pai gerenciava o hotel. E o horário do meu pai era muito apertado. Ele ligou para o hospital, para o cara lá que fazia os pagamentos, falou assim, eu tenho 1h30 de almoço, eu vou chegar aí tal hora, eu quero pegar minha esposa e meu filho e vazar, porque eu tenho horário. Meu pai é metódico, meu pai é sistemático. E chegou lá na hora do almoço, meu pai parou o carro, entrou correndo, pegou minha mãe, me pegou, e a hora como é que eu vou pagar? O cara tinha saído para o almoço, tinha esquecido, e ele pegou e falou para minha mãe assim, vamos embora, larga esse menino aí, nós já temos 3, não precisamos de mais um, na hora do nervosismo. Quer dizer, eu ouvi da minha mãe que não me queria, e depois do meu pai que queria me deixar para trás. Então, como que isso foi trabalhado na minha vida? Então, se eu não tenho Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, e que supre todas as minhas necessidades, gente, eu já sofri muito com isso. E eu só fui saber que eu sofria a causa de algumas coisas que eu tinha muito recentemente. Que eu comecei a ver, poxa, ouvi o que eu ouvi, ser rejeitado como eu fui. Eu não tinha como ser diferente. Aí eu exigia da minha esposa algumas coisas que ela não podia dar. Eu queria carinho que ela não podia dar. Aí eu fui vendo que tudo aquilo me consumia de um jeito que eu estava querendo do mundo, coisa que só o Senhor podia me dar. Então, baixa autoestima eu sofri muito na minha vida, carência de um monte de coisa eu sofri muito na minha vida. E como que isso salvou? Como isso foi curado? Gente, na cruz. Na cruz eu perdi o eu. O meu problema era o eu. E eu vi que era não mais eu. A hora que o não mais eu passou a ser uma realidade na minha vida, o mundo passou a ser secundário. Tudo aquilo que eu precisava do mundo para me abastecer, o não mais eu e Cristo em mim passou a ser tudo. E isso, mesmo a gente sendo uma nova criatura, as setas do inimigo, ela vem todo dia. Ela vem todo dia. Por isso que Jesus disse assim, se alguém quer me seguir, a si mesmo negue-se, todo dia tome a sua cruz. Cruz é o quê? É morte. Então, quando bate uma carênciazinha, fala, poxa, não fez aquele bolo do jeito que eu queria que fizesse, que eu vou me sentir rejeitado, é o não mais eu, mais Cristo em mim. Eu já estou crucificado para essas coisinhas corriqueirinhas que enche o saco da gente, enche o saco de quem está do lado. Porque eu não preciso mais do bolo do jeito que eu queria. Ainda que eu quisesse o bolo do jeito que eu queria. Aquilo não vai fazer mais efeito negativo na minha vida. Porque Cristo agora é a minha vida.
Isso parece, gente, clichê, né? Cristo é minha vida, tudo é maravilhoso. Não é. O mundo continua mundo, as coisas continuam de ponta cabeça, só que é diariamente. É o negar-se e estou crucificado com Cristo. É o negar-se e estou crucificado com Cristo. Eu vou sair daqui, eu vou me deparar com o mundo. Eu vou chegar em casa, eu não sei como é que a coisa vai estar. A gente vai comer em algum lugar. Um vai querer uma coisa, outro vai querer outra. Aí começa aquele negócio. Mas, graças a Deus, em tudo dá graça. É olhar para a minha grama e falar assim, nossa, minha grama está bonita. Ainda que ela não esteja, às vezes não é, às vezes não está. Mas é a satisfação de, nossa, fiz, está top. Então é assim que tem que ser a vida da gente, gente. E é só em Cristo. Se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, eu sinto te dizer, não poder te dizer não ame o mundo. Mas eu posso te dizer, tem cura. A cruz é a cura para o nosso eu. E na cruz o Senhor já fez a obra para me matar e para te matar. E para dar a vida dele da ressurreição. É simples assim. Que o Senhor possa estar revelando o nosso pecado e estar revelando também a obra da cruz na vida de cada um de nós. Que essa realidade de vida de Cristo possa ser. Eu estava conversando com o Nilson ali fora agora, falando de testemunho. E o testemunho, gente, que vai falar lá em 1 João alguma coisa, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho. Então, meu testemunho é o quê? É a vida. É a vida do Filho. Que o Senhor possa revelar isso no coração de cada um de nós. Amém? Pai, nós te agradecemos, te pedindo, Pai, que o Senhor venha revelar, Pai, a tua vida, o teu Filho, que o Senhor venha, Pai, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e que a cruz, Pai, em nome de Jesus, possa ser uma realidade na vida de cada um aqui, Pai. Convence-nos do pecado, Pai, e nos dá revelação, Pai, que a obra na cruz já foi feita. Ela já nos incluiu a todos. E que essa vida agora, Pai, possa ser manifesta. E que cada um aqui agora, Pai, possa ser um mensageiro da cruz, Pai. Que a cada um agora, Pai, possa, de alguma forma, Pai, no andar, no caminhar, no trabalhar, no estudar, possa revelar essa vida de Cristo, Pai. Que pessoas possam ver, e não só pelo falar, mas pelo viver. Que nós temos uma vida, Pai, que vai além desse mundo. E é a vida, Pai, que nos dá comunhão contigo, Pai. Nós te louvamos, nós te amamos e nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.